Existem milagres que são gerados em silêncio e é necessário passar por um período em que o milagre é ocultado diante das pessoas, ou seja, só você sabe. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Vieira. Esse é mais um vídeo desse canal com uma palavra de fé, esperança, ânimo e principalmente a palavra de Deus. Aqui você está sendo alimentado com a palavra do Senhor. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, porque quando você faz isso, todas as vezes que o YouTube entregar um vídeo desse canal, você vai receber a notificação. E deixa o seu like, isso é muito importante. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega a mais pessoas. Assim você vai estar me ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas ainda. Deixa o seu like, isso é muito importante. Bom, hoje no meu devocional da manhã, eu estava meditando sobre uma palavra que está em Lucas capítulo 1, versículo 24 e 25. E essa palavra conta a história do nascimento de João Batista, que a sua mãe era Isabel, e também a história que foi a partir do versículo 40 ao 45, a gestação de Maria com Jesus no ventre dela. E aqui nós temos o episódio de duas mulheres grávidas e mulheres improváveis, porque Isabel, ela tinha uma idade avançada e ela era estéril, ela não poderia mais gerar filhos. Mas ainda assim, o milagre do Senhor chegou até ela. E no versículo 24 do capítulo 1 de Lucas, diz assim, passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma, isso é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Veja que Isabel, ela estava gerando um milagre dentro dela, mas ela ocultou o milagre durante 5 meses. E durante esse período de ocultação que ela fez, bem provável que ela fez isso porque à medida que o milagre aconteceu na vida dela, o seu esposo era sacerdote num templo, isso ia repercutir por toda a cidade, então ia gerar muitos comentários. E nem sempre todos os comentários são bons. Na verdade, quando você está prestes para viver algo novo na sua vida, algo extraordinário, um milagre do Senhor, nem sempre todos os comentários que você recebe são bons. Às vezes as pessoas podem comentar algo ruim. E Isabel foi muito sábia durante esse período, porque se ela tivesse contado para as outras pessoas, esses comentários negativos, ruins, poderiam chegar até ela. E poderia fazer com que o emocional dela fosse abalado. E isso poderia repercutir na geração do feto, porque a gente sabe que durante os primeiros meses de gestação para uma mulher que está grávida são o período mais importante da gestação e são um dos períodos mais delicados, porque é nesse período que o feto ainda está pequeno, está se desenvolvendo, está crescendo. E muitos abortos acontecem durante esse período de gestação, das primeiras semanas, dos primeiros meses. Então, ela agiu aqui com sabedoria, ocultando-se das pessoas e não saindo de casa. E o que eu quero deixar para você, o que foi que eu pensei, que existem milagres na nossa vida que eles devem ser gerados em silêncio. Nós não precisamos ficar contando para as pessoas não precisam saber que nós estamos gerando um milagre. E há coisas na sua vida que você deve permanecer em silêncio, nem que seja por um período. Isabel fez isso durante 5 meses. E outro fato é que a partir do versículo 40, diz que Maria foi visitar Isabel. E quando ela visitou Isabel, Maria também era outra mulher improvável, porque ela era virgem e ela tinha gerado um filho, o Filho de Deus, através do Espírito Santo do Senhor. E isso, quando aconteceu,
Maria resolveu ir visitar Isabel, porque um anjo do Senhor disse a ela que Isabel, que era prima de Maria, também estava grávida e também estava gerando um milagre. E quando Maria vai visitá-la, o que acontece é que o bebê que estava no ventre de Isabel, que era João, começa a se alegrar e a mover-se, a se agitar dentro do ventre de Isabel. E Isabel clama com um forte grito. Ela exclama: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E eu quero deixar aqui uma mensagem, se você é uma mulher que muitas vezes se sente improvável, acha que as pessoas não se importam com você, você até pensa assim: na minha família ninguém se importa comigo, ou na sociedade. Você é uma mulher escolhida por Deus. Porque quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, algo muito grandioso para a glória dele, ele escolhe os improváveis. Ele não escolhe aqueles que já estão lá em cima, aqueles que se sentem sábios, mas sim, Deus escolhe os pequenos, os fracos, aqueles que são considerados diante dos olhos das pessoas medíocres, aquelas pessoas que muitas vezes ninguém dá nada, aquela pessoa que é esquecida por todos. Deus escolhe essas pessoas. E aqui, como eu falei, duas mulheres improváveis, mas que foram escolhidas, agraciadas pelo Senhor, que foram benditas entre muitas outras mulheres. Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher, mas Deus escolheu Isabel e Deus escolheu Maria. E outra mensagem que eu fiquei assim pensando: meu Deus, quando chega o tempo, a estação do milagre, o Senhor não quer saber dos limites humanos. O Senhor opera o impossível. E foi isso que está aqui no versículo 37, diz assim, porquanto para Deus não existe nada que seja impossível. O que é que está acontecendo na sua vida que parece ser impossível? Para Deus não existe nada impossível. E Deus, ele opera quando estamos nessa estação de que tudo parece ser impossível. Parece impossível sua vida mudar, parece ser impossível as coisas melhorarem, parece ser impossível algo acontecer na sua vida. É nesse momento que Deus faz um milagre acontecer, em nome de Jesus. E outro fato é que Deus une pessoas que estão caminhando no mesmo propósito. Maria ficou sabendo que Isabel, que era uma mulher estéril, estava gerando um milagre, estava gerando um filho. E quando Maria soube, foi logo visitá-la. Ou seja, Isabel era uma mulher mais de idade avançada, ela já estava gerando João há 5 meses, bem antes de Maria. E ela era uma mulher que já tinha um amadurecimento tanto do milagre como um amadurecimento da idade, o amadurecimento emocional, o amadurecimento espiritual, porque Maria era uma menina. Alguns estudiosos dizem que quando Maria gerou Jesus, ela tinha apenas uns 12 anos de idade, ela ainda era uma adolescente, porque naquele período era comum que as mulheres se casassem logo após a primeira menstruação, que foi durante essa fase que, antes dela se casar com José, ela gerou o Filho de Deus, ainda virgem. E esse fato que Deus aproximou Maria de Isabel, porque Isabel seria um apoio para ela. Isabel poderia ajudá-la de alguma forma e as duas ajudando mutuamente uma a outra. E eu quero deixar com isso uma palavra, dizer que Deus vai te unir quem está também gerando um milagre na mesma proporção que você. Que Deus vai unir você com pessoas que já estão na sua frente do milagre, que já estão gerando o milagre e que você também começou a gerar o milagre. Deus vai unir pessoas que estejam no mesmo propósito, que estejam caminhando na mesma direção que você. Deus faz assim, Ele trabalha de formas que muitas vezes a gente não entende, mas é extraordinário. E eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Lembrando, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, que é muito importante. Compartilhe essa mensagem com mais 5 pessoas no seu WhatsApp. Ao clicar aqui no compartilhar, quando você for no seu WhatsApp, Deus vai direcionar para as pessoas certas, para as pessoas que estão precisando ouvir
essa mensagem e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.